e 3. Tá bem, gente? O nosso quarto e último exemplo, que será a ligação entre o alumínio e o oxigênio. Novamente, primeiro passo, configuração eletrônica por subníveis. O alumínio apresenta 3 elétrons na sua camada de valência e o oxigênio apresenta 6 elétrons na sua camada de valência. Identificar quem é o cátio e quem é o ânion. O alumínio, então, ele vai ser o cátion, porque ele vai estar doando esses elétrons, né? São 3 elétrons. E o oxigênio, ele vai estar recebendo esses elétrons, então ele vai ser o ânion. O nosso terceiro passo vai ser representar a fórmula de Lewis. E aqui, no caso, a mesma coisa dos outros exemplos. O oxigênio precisa de 2 elétrons. O alumínio ele tem 3 elétrons para doar. Então, vamos lá. O alumínio vai doar o seu primeiro elétron para o oxigênio, vai ficar com 7. Vai doar o seu segundo elétron, o oxigênio vai ficar com 8. Beleza, um oxigênio completou. Mas aí, o alumínio, o nosso primeiro alumínio, ainda tem outro elétron aqui para doar. Então, o que a gente faz? Adiciona mais um oxigênio. Então, vem aqui, ó, doa esse elétron para o segundo oxigênio, mas aí ele vai ficar com 7 elétrons. Opa, não pode, né? Tem que botar mais um átomo de alumínio. Então, vem outro elétron do alumínio para completar este segundo oxigênio. E aí ele vai ficar com 8 elétrons. E os outros 2 últimos elétrons, né, do alumínio serão doados para o terceiro oxigênio. E aí cada oxigênio ficará com 8 elétrons e os alumínios ficarão com a última camada deles, né, estável, a última camada estável. E assim fica a nossa representação de Lewis, né? O alumínio, aqui no caso, então a gente vai ter 2 alumínios para 3 oxigênios. A fórmula estrutural, que é onde a gente não representa as cargas, né? A gente não representa as cargas, não, os elétrons, desculpa, ao redor do átomo. Então fica Al3+, que é a carga do íon 2, e O2-, que é a carga, né, do íon que ele vai estar recebendo, 3, porque a gente tem 3 oxigênio aqui e 2 alumínio, 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. E o quinto passo, que é a representação da fórmula do composto iônico. Então, Al2O3. Beleza? Tem uma maneira mais rápida e simples de se chegar àquela fórmula, né? De se chegar aqui na representação da fórmula do composto iônico, sem precisar fazer todos esses passo a passo. Que a gente faz a troca da carga pelo índice. O que isso quer dizer? O que é carga vai virar o índice do elemento que está sendo ligado ao outro. Aqui, ó, nesse exemplo, a carga do cátion, ela vai virar o índice do ânion e a carga do ânion vai virar o índice do cátion. E assim vai ser formada a fórmula final do composto iônico. Então, nos nossos exemplos, se a gente fosse fazer, né, utilizando essa fórmula simplificada, a gente tem o Na é 1+, a gente não precisa representar, né, quando é apenas um elétron, e o cloro é -, Então, cruzando as cargas, né, a carga o íon do Na descendo para o cloro e o íon do cloro descendo para o Na, a gente tem aqui o NaCl. No nosso segundo exemplo, o cálcio ele é 2+, e o flúor ele é 1-. Então, descendo a carga do cálcio para o flúor e a carga do flúor para o cálcio, a gente tem CaF2, que aqui ó, essa carga vem para cá e essa vem para cá. No terceiro exemplo, o alumínio ele é 3+,
Isso, gente, a gente consegue identificar essas cargas olhando apenas na tabela periódica e identificando em qual grupo ou família o elemento tá bem? Lembra lá das outras aulas da tabela periódica que os elementos da família 1 eles vão apresentar um elétron na camada de valência, da família 2 vão apresentar 2 elétrons, da família 3, 3, da família 4, 4 elétrons, da família 5, 5 elétrons, da família 6, 6, da família 7, 7 elétrons na sua camada de valência, tá bem? Aí aqui, a carga do íon do alumínio vai descer para o bromo e a carga do bromo vai descer para o alumínio. E assim a gente tem o Al e o Bl3. E o nosso último exemplo a carga do alumínio vai descer para o oxigênio e a carga do oxigênio vai virar o índice do alumínio. E aí a gente tem o Al2O3, beleza? Vamos para a propriedade dos compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, eles são sólidos. Eles possuem elevado ponto de fusão e ponto de ebulição, porque eles são formados pelo retículo cristalino. E nesse retículo, os íons eles possuem uma interação eletrostática muito forte. Então, para poder separar esses íons, precisa de... É necessária uma energia maior, então é necessária uma temperatura maior para poder fazer a quebra dessas ligações dos íons, tá bem? Eles conduzem corrente elétrica na fase líquida ou em solução aquosa, porque ao ser dissolvido em um solvente, o solvente mais comum que a gente usa é a água, é um solvente universal. Ele vai sofrer a dissociação, o composto iônico ele vai sofrer a dissociação, que é se dissociar nos íons que formam esse composto. Por exemplo, o NaCl, quando ele é colocado em água, ele é dissociado em Na+, e Cl-, assim como nessa imagem aqui do meu exemplo. Quando ele é dissolvido na água, né, ele vai se dissociar. Opa! Ele vai se dissociar, erro de percurso, ele vai se dissociar em Na+ e Cl-, e com a presença, né, desses íons na água vai ser possível conduzir corrente elétrica, tá bem? A quarta propriedade é possuir elevada dureza. O que é isso? Dureza é a capacidade que o material tem em riscar um outro material. Então, no caso dos compostos iônicos, eles apresentam essa característica, ou seja, os compostos iônicos eles são difíceis de serem riscados, tá bem? Então, eles riscam outros compostos e não são fáceis de serem riscados. E, por último, eles possuem baixa tenacidade. A tenacidade ela é a resistência mecânica que o material ele apresenta quando ele é submetido a uma força externa, ou seja, quando ele sofre pressão, né? Ele recebe uma determinada pressão e aí os íons de mesmos sinais, eles vão ficar muito próximos, né? Porque imagina, aqui está o meu retículo, ele está recebendo uma pressão e os íons de sinais iguais, eles estão próximos e com isso eles vão se repelir. Quando eles se repelem, né, eles vão fragmentar o cristal, tá bem? Arranjo cristalino de um composto iônico. Um composto iônico, ele apresenta sempre um grupo de cátion intercalado a um grupo de ânion, formando uma rede tridimensional e essa rede ela é chamada de retículo cristalino. Por exemplo, no NaCl,
ele vai ter o Na cercado por 6 átomos de Cl e o Cl vai estar cercado por 6 átomos de Na. Então, essa configuração ela vai formar um retículo de forma cúbica. E esse arranjo vai permitir que as forças de repulsão elas sejam pequenas e as forças de atração elas vão ser grandes. Então, isso dará estabilidade ao composto iônico. Então, essa interação do átomo é grande e acaba gerando essa estrutura cúbica aqui que a gente vê na imagem. Aqui não dá para ver muito bem, mas podia ter botado. E aqui, para finalizar o nosso slide, a receitinha do shampoo sólido que a professora Beth me passou, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com a professora. E é isso, gente. Muito obrigada.